quando a gente fala de criatividade, todas as pessoas que eu já vi, né, especialistas em criatividade, é uma coisa que é chave, assim, é você se abrir para conhecimentos de outras áreas para além, né, daquela específica que você está estudando. Inclusive, assim, quando você está com uma dificuldade para solucionar um problema, quando eu estou criando um espetáculo, por exemplo, e tem algo que eu preciso solucionar ali, que eu não estou encontrando soluções, uma das coisas que mais me ajuda é exatamente sair daquele contexto. Né? Então, eu vou ler um livro sobre outro assunto completamente diferente, eu vou assistir um filme, eu vou a um espetáculo de teatro, de outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. E é impressionante como, muitas vezes, quando eu justamente sair daquele contexto, naquele momento que a minha mente está em outro lugar, os insights vão acontecendo, as soluções vão aparecendo. E também, né, o fato de você abrir a sua área de conhecimentos para outros campos vão te proporcionar, né, eu vejo isso muito como um grande quebra-cabeça. Né? Você vai encontrar soluções juntando pecinhas desse quebra-cabeça. Só que quando você restringe a sua área de estudos, de conhecimento somente a uma área, a um campo, você tem como se você tivesse muito menos pecinhas de quebra-cabeça, portanto, muito menos possibilidades diferentes para juntar aquelas pecinhas. Então, quanto mais você se abre para conhecer sobre áreas diversas, estudar sobre áreas diversas, maior será o número de pecinhas diferentes e de possibilidades diferentes que você irá poder juntá-las, chegando em soluções diferentes, né? E você falou duas palavras aí, né? Desafio e riscos. Todo bom artista, eu considero que é aquele que está aberto a correr riscos. Eu costumo dizer que essa é a grande diferença, para mim, entre arte e entretenimento. Se você vai a um show, sem querer discutir aqui o que é arte ou não, né? Mas você pode, dependendo do que você assiste ou do que você vai ver, escutar, aquilo pode te entreter, pode cumprir aquele papel do entretenimento. Mas a arte é aquela que, de alguma maneira, ela vai te marcar, ela vai te incomodar. E esse incômodo, muitas vezes, ele não é bom, muitas vezes ele é negativo, ele vai te trazer, às vezes, emoções, né, que não são positivas, muitas vezes. O artista vai provocar isso nas pessoas, né? E o artista ele tem que ter essa coragem de correr risco, ele tem que ter essa coragem de se desafiar, até mesmo como o Gibran disse, quando você se propõe ou quando alguém te pede para criar um espetáculo sobre um determinado tema, que você, às vezes, não tem conhecimento algum, mas que você vai ter que se propor, se desafiar a pesquisar, a entrar naquele novo mundo para criar algo a partir daquilo. Então, quando eu me proponho a criar um novo espetáculo, primeiro, assim, o que eu digo é que eu nunca sei onde eu vou chegar, mas eu sei exatamente onde eu não quero chegar, que é no lugar comum, que é no mesmo. Então, eu quero chegar em algo diferente. E se aquilo, no final das contas, aquele resultado, ele vai simplesmente arrancar aplausos das pessoas, parabéns, sorrisos, não é o que me satisfaz, eu não acho que é o que satisfaz um grande artista. O que satisfaz um grande artista é se aquele resultado ele vai realmente causar esse incômodo nas pessoas, vai fazê-las refletir de alguma maneira. E quando você se propõe a correr esse risco, significa o quê? Você pode, no final das contas, você se proponha, no final das contas, a não somente arrancar aplausos e sorrisos e parabéns daqueles que estão te assistindo, mas você se propõe ao quê? Correr o risco dessas pessoas se levantarem, gritarem bravo, pedirem bis, né? Ou seja, ficarem marcadas realmente, quererem conhecer outras novidades do seu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, você corre o risco daquelas pessoas acharem péssimo, né? Delas, poxa, né? Não gostei, não quero mais assistir a essa companhia, esse artista, mas isso também é marcar. Isso assim, foi assim porque as incomodou de alguma forma. Então, esse é o risco que o verdadeiro artista se propõe a correr. Para que você possa,
no final de um espetáculo, arrancar bravos, bis e gritos de quero mais da plateia, você também precisa correr o risco de que algumas pessoas, ou de que talvez uma parcela grande daquela plateia, nem queira assistir até o final, se levante e saia porque, poxa, eu não gostei disso. Mas é um risco que vale a pena, e eu acho que é um risco muito parecido, como o Gibran falou, que ele não separa, né? Eu acho maravilhoso isso, assim, não separar a tecnologia da arte, as ciências das artes, porque eu vejo que é isso, né? Um grande cientista, alguém que lida com tecnologia, que quer inovar, ele precisa também estar aberto a correr esses riscos, né? A ter determinados fracassos, a cometer erros, mas ele só vai chegar em algo inovador se ele estiver aberto a correr esse risco, que é o mesmo risco, eu vejo que é o mesmo risco que os grandes artistas se propõem a correr.